Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Eu louvo e agradeço a Deus pelo privilégio de poder transmitir a sua santa palavra àqueles que têm interesse em conhecê-la, em conhecer a Deus. Para aqueles que querem conhecer a verdade, que querem viver na verdade, que querem andar com Deus. E essa é a razão do porquê nós aqui estamos diariamente nessa live, para tentar abrir os olhos daqueles que estão cegados nos seus entendimentos, cegados pelas religiões, pelas filosofias, cegados por esse mundo incrédulo. Bem, o que eu queria falar com vocês hoje? Ontem nós falamos da palavra, né? A palavra. Jesus disse para Pedro: lançai as vossas redes do lado direito do barco. Jesus falou e Pedro retrucou dizendo: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Porque se depender dos meus conhecimentos, da minha força, da minha capacidade, eu não vou fazer isso. Porque eu trabalhei a noite inteira, não pescamos nada, eu e meus amigos não pescamos nada. E Pedro era um profissional, um pescador profissional, ele sabia pescar. Então, quando ele disse para Jesus: sobre a tua palavra lançarei as redes, é o mesmo que o Espírito Santo fala com você, comigo, com todos nós. Eu creio que o Espírito Santo quem inspirou Pedro a responder Jesus, dizendo: sobre a tua palavra lançarei as redes. E eu queria que você que está nos assistindo, que tem aí um caso difícil para resolver, um problema assim, insolúvel, impossível de ser resolvido. Por quê? Diante das suas forças, da sua capacidade, você não consegue resolver esse problema. Talvez seja uma doença incurável, talvez seja o problema de um filho perdido nas drogas, uma filha. Talvez seja o problema do casamento que está se desfazendo. Talvez seja uma depressão, uma angústia. Talvez seja uma ansiedade. Enfim, às vezes você tem dinheiro, mas você não consegue resolver o seu problema porque o dinheiro não compra paz. O dinheiro não compra felicidade. O dinheiro não faz a pessoa adquirir sossego, tranquilidade e ser feliz, não. O dinheiro pode trazer conforto material, mas não traz o conforto espiritual. Pode trazer aquilo que você nunca teve na vida, poder comprar algo confortável, uma casa, um carro, comprar um leito, enfim, ter um colchão melhor, ter uma roupa melhor, de grife, mas não compra paz, não adquire paz. Ninguém com dinheiro adquire paz. Agora, você que está numa situação assim crítica, do ponto de vista pessoal, veja a situação de Abraão.
ele já tinha mais de 75 anos. A esposa dele, mais de 65 anos. Ela, Sara, era estéril. Além da idade avançada, ela era estéril. Ela tinha duas dificuldades intransponíveis: a esterilidade dela e também a sua idade. Que ela, o tempo de ter filhos tinha passado. Então, quando Deus apareceu para Abraão, diz o texto sagrado que Abraão reclamou com Deus, porque Deus disse para ele: olha, Abraão, não tenhas medo, porque eu sou contigo. Ah, isso eu sei. Você pode dizer assim: eu sei, Deus é comigo. Mas você tem um caso praticamente perdido, impossível de ser solucionado. Era o caso de Abraão, não tinha filhos. Então Abraão disse, quando Deus falou: não temas, eu sou contigo, o teu galardão será grandíssimo. O teu galardão será grandíssimo. Imagine, Deus não precisava falar grandíssimo, porque tudo que ele faz é grande. Então, se ele falasse para Abraão: olha, Abraão, o teu galardão será grande, já era suficiente para Abraão entender que era grande, que era enorme, era algo assim inimaginável. Mas Deus fez questão de falar grandíssimo. É grande, mas muito, muito grande, mas além de grande. O teu galardão será além de grande. Mas quando Abraão falou assim, então quando Deus falou assim, Abraão respondeu: Senhor, que me haverás de dar se eu ando sem filhos? Eu não tenho filhos, eu não tenho herdeiros. E um servo nascido na minha casa vai ser o meu herdeiro. E então Deus disse: olha só, então diz aqui no versículo 3 do capítulo 15, aliás, versículo 4, ele diz assim, Deus falando: eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, olha só, eis que veio a palavra do Senhor a Abraão, dizendo: este não será o teu herdeiro. Quer dizer, o teu servo não será o teu herdeiro, mas o teu herdeiro será aquele que de tuas entranhas vai sair. Este será o teu herdeiro. Então Deus prometeu a Abraão sair um herdeiro das entranhas de Abraão com Sara. E então, no versículo seguinte, aí é que eu quero que você entenda mais. Ele disse assim: então Deus o levou para fora, porque Abraão estava dentro da tenda, e disse: olha agora para os céus. Deus levou Abraão, tirou Abraão de dentro da tenda e o levou para fora. E disse-lhe: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou dizendo: assim será a tua descendência. Então, minha amiga e meu amigo, essa é a fé. A fé religiosa, a fé que a gente está acostumado, né? Tanto ouvir falar, a fé religiosa se baseia em obediência cega às suas doutrinas, mandamentos que os homens fizeram, que não tem nada a ver com a Sagrada Escritura. Muitas pessoas obedecem às doutrinas religiosas sem raciocinar
nada sobre elas, apenas obedecem. Porque são pessoas cegas, com uma fé cega, e obedecem de forma cega. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina, Deus nos ensina a ter uma fé inteligente, que pensa, que pesa, que raciocina. Quando Deus falou para Abraão, olha Abraão, quando Deus tirou Abraão de dentro da tenda e o trouxe para fora da tenda, mandou que ele olhasse para os céus. Mandou que Abraão olhasse para os céus. Porque Deus, muito bacana, Deus é glorioso. Ele é muito grande. Porque Ele é grande, Ele não faz coisas pequenas, minha amiga e meu amigo. Isso que você tem que entender. Só que, para você ver as grandezas de Deus, você tem que elevar o seu pensamento à imaginação. Você tem que imaginar. Você tem que pensar, imaginar, raciocinar. Eu diria sonhar acordado. Então Deus, para dar o entendimento, para abrir o entendimento de Abraão, Deus mandou que ele olhasse para os céus. Não tinha nada maior para Abraão ver do que os céus. Se Abraão pudesse enxergar toda a terra, ainda seria pequeno diante do que Deus queria mostrá-lo. Então Deus o mandou olhar para as estrelas, para os céus e ver as estrelas e até contá-las. Que quer dizer o seguinte: Abraão tinha que pensar como Deus pensa, para que então ele pudesse realizar a vontade de Deus, ele pudesse ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Então Abraão, quando olhou para os céus e viu as estrelas, e ver as estrelas no deserto, minha amiga e meu amigo, é muito diferente de ver as estrelas na cidade. Na cidade, as luzes, a iluminação da cidade faz escurecer as estrelas, não dá para ver as estrelas. Mas no deserto, quando você vai no deserto, você não enxerga nada, está tudo escuro. E aí sim, você tem capacidade de ver as estrelas nos céus, de forma grandiosa. Então Deus falou assim, olha para as estrelas. E Abraão olhou. Quando ele olhou as estrelas, o que aconteceu? Diz o texto sagrado que ele creu. Quer dizer, quando ele imaginou o que seria ele, o que Deus estava lhe prometendo que os filhos dele seriam tão numerosos que não se poderia contar. Não se poderia contar. Que é o caso das estrelas. Você não pode contar as estrelas, porque não tem como contar as estrelas. Assim seria a descendência dele. E a situação de Abraão era, ele já estava mais de 75 anos, já tinha mais de 75 anos, mas a mulher dele, apesar da idade dele, ele poderia ser pai. Mas a mulher dele, não, porque ela era, além de estéril, ela também tinha uma certa idade que tinha passado os seus dias. Mas Deus falou, olha aqui, veja essas estrelas, assim será a sua descendência. Não vai dar para contar a sua descendência. Não dá para contar a sua descendência. Porque Deus deu essa visão para Abraão, ele então percebeu, pôde compreender a grandeza da palavra de Deus. Então, quando ele viu os céus estrelados, ele creu.
No caso de Pedro, quando Jesus disse, lançai as vossas redes do lado direito, Pedro disse, tendo trabalhado a noite inteira, não pegamos nenhum peixe. Em outras palavras, não tem peixe disponível agora. Não sei onde é que eles estão, mas aqui agora não tem jeito, eu trabalhei a noite inteira. Mas Jesus disse, lançai as vossas redes. E sobre a tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes. Então, minha amiga e meu amigo, quando a gente crê assim, eu sei que a fé inteligente é louca. Ela não tem razão, mas ela é inteligente. A pessoa crê no que está escrito, no que está dito, no que Deus falou, no que Deus prometeu, porque Deus não pode mentir, enganar, iludir. E foi isso que aconteceu. Abraão creu. O que quer dizer Abraão creu? Abraão se engravidou daquela visão das estrelas. Ele se engravidou, isso é crer. Ele se engravidou daquelas estrelas, do número de estrelas que viria a ser incontável, como eram os filhos dele. Isso foi suficiente. Pense assim, na Igreja Universal do Reino de Deus, nós procuramos levar às pessoas esse entendimento de ver o invisível, de crer no impossível. Crer no impossível porque o impossível é impossível para quem não crê, não para quem crê. Quem crê engravida logo da palavra de Deus e no seu devido tempo começa a dar luz aos seus sonhos, projetos pessoais. Creia, minha amiga e meu amigo. Creia de forma concreta, verdadeira. Fique grávido daquilo que você crê, porque a crença inteligente, a fé, a crença que Deus nos dá, é Ele que nos dá. E quando a gente crê, tudo que a gente tem que fazer é não descrer, é não duvidar, é não ficar dando ouvidos às pessoas que estão ao nosso redor, é não ficar dando atenção às tentações e sugestões que o mal oferece para neutralizar a nossa fé. Não, vamos crer. Deus é grande e Ele vai fazer coisas grandes. Por quê? Porque quando Ele dá a crença, quando Ele dá a fé inteligente, Ele dá também a certeza de que vai cumpri-la. É isso que é crer em Deus. Deus abençoe a todos e logo mais estaremos com vocês aí no Brasil, fazendo aquela oração que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua cabeça, porque você vai receber o Espírito Santo e o Espírito Santo vai conduzir a sua cabeça aos pastos verdejantes. Aí sim você vai poder dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Tá bom? Até logo mais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.